Glória, 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 honra, eu sou Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meus amados, sejam muito bem-vindos. Esse é um vídeo falando para todos, né? Então, aqui estão você, meu nome é João, para os que não me conhecem. Bem-vindo aqui às mensagens do Senhor, as mensagens que o Senhor declara a todo mundo essa mensagem do Senhor. E nós temos aqui para os novos, você pode ir então, vixe, o cabelo está em pé, né? Osmistériodedeus.com, tá, amados? Você pode bater osmistériosdedeus.com lá no seu negócio e aí você vem aqui história de amor e você vai achar a história que o Senhor tem escrito através de décadas, falando sobre ele, falando sobre o céu. É realmente muito lindo, muito lindo. Você gosta de ouvir coisas do céu e tal. A nossa irmã, nos primeiros sonhos dela, anda bem os céus e declara tudo, escreve tudo para nós, ela é escrivã, né? Bem-vindo então às mensagens do Senhor sobre profecia, sobre ele, sobre todas as coisas que o Senhor quer falar, né? E ele está aqui falando com muito. Agradecemos o Pai que o nosso Deus que tem decidido realmente passar essas mensagens para nós. Imagina só se ele tivesse decidido não fazer isso, né? Hoje nós estávamos seguindo a nossa vida tranquilo, sem saber de nada do que está acontecendo, né? Indo para a nossa igreja, não sabia nada de profecia, nada de transformação, nada do nada, né, amados? Mas o Senhor tem mostrado isso para nós. Falando isso na igreja, olha só que eu vi aqui mostrar aqui rápido para vocês hoje. Eu vi isso aqui hoje que eu li um pastor pedindo 10 milhões para os fiéis para quitar atrasos na TV. E ele tem uma televisão e tudo mais e pedindo 10 milhões. Mesmo pessoas que doam assim. Looks like parece que ele é dono da TV mundial e não paga o salário do pessoal, etc. Mesmo, amados. Eu fiquei assim, abismado, aparecer assim num Yahoo Notícias, assim, hoje, né? Falei, nossa, também teve esse caso, mas hoje a gente não vê tanto, mas tem, com certeza. Eu só queria falar isso, que eu fiquei abismado mesmo quando eu vi isso aparecer assim numa notícia nacional, né? Bom, seguindo em frente, então, o seu exército se levantará na turbulência. Esse exército é o exército do Senhor, é o exército daquele grupo de pessoas que ele tem escolhido para fazer a colheita. Isso aqui não é a igreja, tá, amados? Não é a igreja, isso aqui é o grupo de pessoas que foram designados, foram selecionados, separados, e estão agora sendo treinados para executar, para fazer o projeto que o Senhor tem em salvar almas aqui nessa terra. Esse é o grupo de pessoas. Eu gostaria de falar que são 140 mil que está na Bíblia e esse exército vai ser levantado, o exército do reino de Deus, quando o caos estiver acontecendo, né? Quando já tiver guerra, você vai ver aqui algumas coisas acontecendo, mas o exército, o Senhor tem criado isso desde o início, tem sido falado aqui pelo Senhor várias vezes, que esse grupo de pessoas, esse pequeno grupo de pessoas, como ele falou já, são pequenos, e alguns não foram chamados ainda, mas ele vai obter, o nosso Deus, ele vai obter a quantidade de pessoas, ele vai obter, a colheita vai ser realmente muito grande, apesar de muitos não ter aceitado o convite, não querer participar desse projeto do Senhor de última hora. O mesmo grupo que ficou vai conseguir fazer essa colheita. Glória a Deus, né? O Senhor consegue fazer tudo que Ele quer, Ele é Deus. E ela fala, eu sou grato, obrigado pelas coisas, eu sou grato por você, obrigado pela provisão sobrenatural, nossa irmã que sempre começa a falar. Aqui eu pulo aqui, seu primeiro objetivo é encurtar o tempo de vida da população em geral, é o que ela acha que o grupo está fazendo. Embora seja apenas uma teoria pessoal, o Senhor nunca me repreendeu por pensar errado. Olha só, não precisamos ter medo, amados, de pensar errado. Tudo reside do coração, é o que você sente, né, que é tudo para o Senhor. Então ela acha que a saúde universal deveria ser de uma nova forma, que ela está falando que ela acha que as coisas estão acontecendo. Dessa forma, eles poderiam ajudar a determinar a morte precoce de uma pessoa, que é a parte desse novo governo, a diminuir a quantidade de pessoas no mundo, né? Isso facilitaria a liberação de fundos de pensão e outros verbos de volta ao governo,
Então houve um grande medo entre os globalistas porque um líder dos Estados Unidos atacou essa agenda. Esse aqui foi o Touro, o senhor T, né? Não posso falar, né? TRUMP. Isso não era algo que eles esperavam que pudesse acontecer. Foi a vontade de Deus ao levantar reis. A resposta do inimigo foi consertar as eleições, especialmente nos estados indecisivos. Isso aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu em todo o país ao redor do mundo. Foi tudo planejado. Eles usaram a pandemia para mudar as leis da votação. Eles fizeram com que fosse difícil identificar qualquer fraude. A escassez então veio. Então aqui ela fala essas coisas, eu vou passar por cima. Ela falou das greves com qualquer tipo de alimento e bebida. E aqui ela está falando que até mesmo aqui nós saímos, não achamos ovo no supermercado, coisas assim. Você vai começando a ver, sabe, coisas que você nunca viu aqui antes. A minha esposa saiu para comprar ovo, então o supermercado não tinha. Né? A carne bovina e o frango estão subindo em preço grande. Tudo está subindo de preço muito, muito rápido. Destruindo o nosso combustível fóssil, controlando também o combustível aqui também. O combustível. Bom, eu não vou entrar nessa política, muita coisa que falar aqui. Isso está acontecendo ao redor do mundo, tá? A vontade, o que o inimigo quer é tirar o sorriso da sua cara, ele quer tirar a alegria da sua cara, e isso tirando o seu carro, tirando a sua casa, e já foi falado aqui várias vezes, né? É um resumo, tirando o seu carro, tirando a sua casa, e tirando você, né? E começando a apresentar coisas que cada vez está ficando mais normal, que é a homossexualidade, os criminosos não estão sendo presos mais, taxas de suicídio aumentaram, e as crianças estão crescendo, e a lei já protege elas, estão crescendo, se ela é menino, ela pode ser menina, fazendo cirurgia, e vice-versa, etc, etc, isso acontecendo entre os adultos também, quer dizer, é realmente uma bagunça isso. E no Canadá agora a eutanásia, ou seja, já está sendo sugerida pelos veteranos, quando a pessoa legalmente pode ser morta nos hospitais, e principalmente se tem despesa médica. Então tudo que você pensar de ruim e horrível, há um tempo atrás já não é mais. A ideia geral é destruir a população por meio de doenças, fome, negligência, crimes, vícios, assassinatos, redução da expectativa de vida e suicídio, e ajudando no suicídio. Então isso aqui é o que a nova ordem está querendo fazer. Aqui o subsônio dela, escassez de comida por toda parte. Ela estava na cidade de Portland, umas 4 horas de carro daqui, no estado de Oregon, em uma enorme cozinha. E isso aqui não deve ser novidade, se você vê isso já por anos e anos e anos. A escassez de comida está aumentando por anos e anos e anos, já vem falando isso. E eu acredito que isso vai estar em total, correndo totalmente na grande tribulação, mas agora já está tendo já esses negócios, sabe? Já está começando a ter alguma falta. Mas no próximo inverno a comida vai realmente ficar muito difícil, muito difícil. Aqui ela viu que ela estava aqui nesse principal hotel que tinha uma cozinha que serve vários restaurantes. Havia um restaurante no leste e outro restaurante no sudoeste. A primeira coisa que notei é que não havia cheiro de comida cozinhando. Olha só, aproximei de uma mulher que parecia estar comandando as coisas. Ela estava gritando ordens, ela tinha um crachá que afirmava que ela era gerente. Então aqui, eu acredito, dentro da grande tribulação, já as coisas já começando a ficar muito difícil. O restaurante não tendo comida para entregar para pessoas e não tendo dinheiro para comprar, para liberar a comida. Então eles pediram para os fregueses para pagar em adiantado, os fregueses não pagaram. Então essas coisas, tudo está acontecendo, tá? Tudo está acontecendo. Ela tinha de pagar, o restaurante tinha de pagar para eles liberarem a comida e o freguês não queria pagar adiantado. E aí essas coisas acontecendo. Aconteceu que a nossa mulherinha pagou realmente a ela, para um prato dela, mas o que ela recebeu foi muito longe, parecia o que ela falou aqui. Ela falou, nós pedimos para levar, foi pré-pago, qual o seu nome, Erim? E ela pegou esse saco, então era pequeno, a comida que ela pensou que tinha ordenado. Havia um recipiente plástico com carne grelhada, rotulada com mistura de folha. Ela falou, credo, parece comida de cachorro, né? E o Dom falou, e o gerente em tom de snob falou, apenas agradeça, bom apetite. Ela saiu de lá e foi a uma mercearia, havia prateleiras vazias em todos os lugares, exceto no corredor de cereal. Eu vi isso aqui quando faltou
alimento aqui por causa da neve, é esquisito, viu, mas você vê muitas fotos, mas quando você entra no supermercado e vê só prateleira vazia, é esquisito, viu? E ela continuou aqui, no entanto, não havia leite para o cereal. Quer dizer, tinha cereal, mas não tinha leite. Quando eu saí rapidamente e disse à rua, o que pensei serem pessoas dormindo, na verdade, estavam mortas. Foi como um inferno. Olha só, então você vê que isso aqui é dentro do caos mesmo. Eu não sei se aqui parece ser dentro da grande tribulação. Não falou nada aqui se ela estava transformada ou não, para a gente saber mais ou menos, né? Mas aqui você vai ver aonde estamos chegando, tá? E há dezenas e dezenas e dezenas de sonhos, não somente dela, mas de outros profetas ao redor do mundo que fala desse tipo de coisa, tá? Fala desse tipo de coisa por causa da pestilência, pessoas morrendo de fome, de pestilência, de doença, etc, etc, etc. Tá? Isso é a razão da qual aqui está o remanescente está sendo levantado, porque aqueles que amam o Senhor não passarão por isso, não passarão por isso. Visitantes fofos, então interessante, nasceu na porta e vários animais vieram até ela, então dava a ver que ela estava transformada aqui. Uma pomba voou para mim, foi tão real que assustei e acordei. O Senhor já falou que os animais sabem que você é um remanescente, eles veem essas coisas, né? Transformado, aliás, quer falar. Sob o sonho 3, tudo está bem depois da grande tempestade. Então ela estava aqui nessa casa dela e veio uma grande tempestade, passou pela casa dela, ela ficou muito assim nervosa, mas o marido falou, deixa a tempestade passar. Tudo então mudará, não se preocupe, lembre-se, Erim, Deus nos tem, Ele nos tem. Olha só, o marido da nossa irmã aqui então, cheio de fé, dando aqui consolo para ela. A tempestade realmente passou, deixou elas em paz, e ela percebeu que tudo tinha voltado ao normal, até qualquer danos causados pela tempestade foram instantaneamente removidos e reparados sobrenaturalmente. Aqui está o Senhor cuidando daqueles que procuram e amam o Senhor, né? Arrumando uma forma sobrenatural, né? Tudo feito. Não precisam se preocupar, amados. Não precisam se preocupar se você deu a confiança ao Senhor. Então, aquela vela, Pai, obrigado por reunir nossos filhos e trazer aqui. Aqui é onde ela está, a filha e o filho dela que estava ao redor do mundo, estudando, etc, etc. Estão tudo em casa agora. Essa é a vontade também que eu tenho, que um dia meu filho esteja aqui em casa comigo. Mas o Senhor promete, né, que isso vai acontecer com as famílias. Ele vai juntar as famílias, porque Ele é a família. Então ela começou a animar, ela começou você nos disse para ser paciente, não desanimar, não temer, e você está conosco. Por favor, nos ajude. A nossa irmã sempre está, então, pedindo ajuda ao Senhor, tentando mudar as coisas, e ele vir mais cedo. O Senhor aqui fala, Erim, suba, então, aqui, quando o Senhor começa a ter uma interação com ela para os novos. Ele, mais uma vez, falou comigo quando eu estava sentado em minha cadeira devocional. Sua voz era muito clara. Assim diz o Senhor. Erim, eu estou aqui, eu estou com você, eu sou quem eu digo que eu sou, diz o Senhor, eu sou seu e você é minha. Aqui está a razão, amados, você não deve se preocupar. Se ele é seu e você é dele. O Senhor continua, quando eu disse que as coisas iriam melhorar antes que meus milagres... sim, ele fez uma pergunta. Quando foi que eu disse que as coisas iam melhorar antes que meus milagres começassem? Olha só, eu não disse isso, ele nunca falou isso. Sei que é difícil experimentar o julgamento de Deus contra as nações, você está vivendo em tempos perigosos, você é odiado por causa do meu nome. Então aqui ele nunca falou, mas que ia transformar todos antes que os milagres acontecessem. O Senhor continuou, dito isso, estava escrito que viriam dias como estes. Está tudo escrito na Bíblia. No entanto, em breve trarei muitos para espalhar as boas novas. Aqui está o exército do Senhor. Eu sei que você não gosta da crise nas circunstâncias ao seu redor, pois muitas famílias e pessoas estão sofrendo. Isso ocorre porque a hora é tardia e os ímpios estão em plena exibição. A mentira agora é bem comum. E, amados, que não falta é mentira dos governos quando você abre aí e lê a notícia do dia. A nossa irmã fala, eu acho que esperava que não íamos experimentar as coisas ruins. Eu orei, esperei. Ela achava, né? Mas o Senhor aqui fala,
Sim, mas quando tem o problema batido na sua porta e realmente entrado, quando tem isso acontecido, não ameaças de problema, mas problemas reais, ou seja, tá certo que isso é verdade, mas quando? Quando que um problema te assustou e realmente entrou na sua casa? E ela fala que nunca, as ameaças nunca se materializaram na realidade. Você nos guiou quando esses problemas surgiram. Senhor, tu nos livraste de todos eles. E o Senhor, por isso o Senhor perguntou, né? O Senhor continua. Quando você tem perdido a capacidade de comprar comida? É quando que você perdeu a capacidade de comprar comida, ou seja, que você ficou sem dinheiro, não podia comprar nada, versus apenas se recusar a pagar o preço que eles estão pedindo. Há uma diferença, né? Há uma diferença. A nossa irmã fala de novo, nunca tem me faltado a capacidade de comprar comida. Ainda assim, eu só quero ser sábia e não tola ao lidar com o que você tem nos providenciado para nós. Senhor, ela fala, você nos sustentou milagrosamente e me disse para não me estressar. Não se estressem, amados. O Senhor tem vocês. Alguns preços são tão ridículos. Eu tento te seguir e não ficar estressada. O Senhor que fala, como está isso indo para você? Ela está sempre estressada, né, mano? E ela fala, bem, lamento informar que ainda estou estressada. Ela sempre está, né? O Senhor fala, sabedoria é estocar itens que podem ser usados ao longo do tempo. No entanto, é tolice comprar algo apenas para armazenar e nunca usar ou deixar que estrague. Isso aqui, quando eu comecei a fazer a tradução dos profetas, e é claro, os malignos se fazendo pelo Senhor, falaram para as pessoas comprarem isso, comprar aquilo, guardar isso. E eu fiz isso, gastei milhares e milhares de dólares, fiz um estoque incrível na minha garagem e acabou, passou 4 anos, tudo já se perdeu. Exatamente isso que o Senhor falou aqui, né? Porque não foi o Senhor que estava falando para as pessoas guardar dinheiro, era o maligno se disfarçando de Jesus. Eu tinha acabado de começar as traduções, ainda não tinha aquela percepção. Sempre que eu lia uma coisa de um profeta em qualquer lugar, falava, eu sou Jesus, eu achava que era, né? E acredito que muitos ainda estão nesse barco, apesar de o Senhor ter me dado esse discernimento, eu ter feito fitas, eu ter dado exemplos, né, dessas cartas dos profetas, que é o maligno falando. Eu acho que muito pouco tem passado, né? Não sei, né? Eu espero, é o Senhor que sabe dessas coisas, mas em relação à minha experiência, depois de um ano traduzindo, eu comecei a achar, com a ajuda de muitas das pessoas, dos irmãos orando para me dar discernimento, eu comecei a ver que realmente esse tom de falar não é do Senhor, apesar do qual eu não consigo pegar o maligno 100%, né? Mas há realmente um discernimento. 2 vezes já orei ao Senhor e Ele me mostrou, né? Eu vi de longe, assim, Ele estava na minha frente, Ele mostrou assim, passando linha por linha, ou seja, olhe linha por linha para ver se veio do Senhor ou não. E é verdade. E outro erro que eu fiz, que quando eu descobri que alguns profetas estavam falando, o maligno estava usando eles para falar, eu achei que eles eram profetas do maligno, e eu deixei de mão deles. O Senhor me mostrou mais tarde que não, que o Senhor também fala através desses profetas. Então, é a coisa que, quando o profeta tem então essa autoridade do Senhor, essa autoridade celestial dos Espíritos falarem com ele, o maligno usa essa oportunidade e vem, fala e mente que é o Senhor, né? E mente que é o Senhor. Eu não estou dizendo que não há profeta totalmente dedicado ao maligno, ao inimigo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, que tem sim profetas que tanto o Senhor como os malignos falam através dele. É claro, as pessoas sempre pensam que é Jesus. E o que o Senhor Jesus tem falado, nosso Deus tem falado, até mesmo o Abba tem falado, nosso Deus, para Deus Pai, para que testem os espíritos. Mas muito poucos fazem isso, amados. Assim que ouve uma voz, acho que é do Senhor. Bom, é isso que eu estou falando aqui. Essa foi a experiência que eu tive, dolorosa no passado, né? Mas então eu deixo aqui só um alerta para vocês. Muito cuidado a quem que você está ouvindo, tá? Muito cuidado. Se você não tem o discernimento do Senhor, você não vai conseguir discernir a voz do inimigo, tá? Continuando aqui, o Senhor fala, lembre-se, o nosso Senhor fala, eu estou com você, compre quando eu te falar, eu vou providenciar para você. Ou seja, se você é aquela pessoa ao redor do mundo que o Senhor tem falado, compre mantimento e guarde
e guarde, então você deve fazer isso, né? E eu lembrei agora profetas irmãos que ouviram Deus falar para comprar, como é que chama aquilo ali, um lugar para ser reservado, etc, etc, etc. Sim, o inimigo faz tudo isso na cabeça de quem não está preparado, tá? Tudo isso. Ok. Continuando aqui então, eu quase caí nessa. Muitos dos profetas que eu vi antes, de repente, elas estavam comprando lugares escondidos, na fazenda não sei aonde, preparando comida, isso, aquilo, outro. E, bom, muito cuidado, tá? É só o que eu quero falar, porque a única coisa que você sabe realmente se é do Senhor é você fazer o teste nas vozes, como o Senhor tem falado claramente, dezenas de vezes. Teste o Espírito. Você acredita que nosso Senhor Jesus Cristo veio na terra, que ele veio na terra, ele é o Filho de Deus vivo, que ele deu o sangue dele para nós, ele era homem, ele veio e entregou o sangue dele para ele, e agora ele está no trono do Deus vivo, sentado do lado direito. Então, esse tipo de coisa, então, espera e confirma, pergunta para essa voz, se é realmente, se acredita ou não, sim ou não. O maligno jamais fará sim, tá? Você aperta aí 2 ou 3 perguntas. Não precisa ficar preocupado se o Senhor vai ficar triste com você testando ele, tá? Porque isso é que ele pediu, tá? Isso foi o que ele pediu, já várias vezes falado aqui, várias vezes. Testa os espíritos. E se for ele, fala, sim, sou eu, sim, eu acredito, sim, ele vai falar isso. Então aqui está, espero que eu tenha ajudado um pouco, parece que de tempo em tempo eu falo isso, né? Para alertar os irmãos que o engano está solto. E está atrás de você. O engano está solto. Está solto. Se você abre aí sua mente, indo para todo tipo de canal, ouvindo todo tipo de coisa, há uma grande porcentagem que o engano está bem perto de você. Tome muito cuidado com isso, tá, amados? Tome muito cuidado com isso. Eu já tenho visto aqui pessoas sendo enganadas, tá? Muito cuidado com isso. Ore sempre ao Senhor, peça discernimento e testa mesmo os espíritos. De Jesus Cristo, né? Se o Espírito realmente acredita, o teste do sangue, como eu falar, Jesus Cristo realmente o Filho de Deus veio, se fez homem aqui na terra e morreu pelo nosso pecado. Faz o teste, amados. Continuando então, para não demorar muito. Aqui o Senhor fala aqui, lembre-se, guarda mantimentos, aí o Senhor continua agora, quando Deus e o seu exército se movem, ele é uma pergunta que ele faz, e é em tempos de paz, alegria e segurança, ou em tempo de inquietação e medo? É claro, vocês sabem a resposta disso. E ela falou, bem, você se move o tempo todo em todas as coisas, é verdade? No entanto, qualquer grande mover, quando grande mudança do céu sobre a terra, veio durante tempestades e tumultos, quando as pessoas tinham pouca fé e ainda menos esperança. Isso aqui então, há um tempo determinado em que as pessoas vão procurar por salvação, amados. É realmente quando está faltando as coisas, né? Faltando as coisas. E já foi falado várias coisas. O Senhor sabe exatamente quando ele deve vir, nem um segundo antes, nem um segundo depois, para pegar ele quer o máximo de número de pessoas no céu com ele, o máximo número de pessoas. Então ele vai vir num tempo de quê? Num tempo de grandes tempestades, tumultos, de caos, as pessoas estão mal, e etc. E ele vai vir, o remanescente vai vir com o Senhor morando dentro dele, vivendo dentro dele, e trazer a esperança para as pessoas, e as pessoas vão aceitar isso, né? As pessoas, quando estão passando por dores, amados, nós sabemos disso, né, como humanos, quando está passando por dores, é mais fácil você ouvir, não é verdade? Não é verdade isso? Quando estamos passando por dores, geralmente a nossa orelha está bem aberta para ouvir, né? Porque você está em dor, você quer sair, né? Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, perfeito em seus planos. E ela pergunta até para ele, estou correta, Senhor? O Senhor fala, as nações estão sendo preparadas enquanto a mulher está para dar à luz, as dores do parto e as contradições têm vindo em ondas. Então o Senhor tem falado, essas pestilências, as coisas que estão acontecendo estão vindo em ondas. Vai, claro, aumentar, vulcão vai explodir, terremoto vai balançar, etc. O Senhor continua, ela está prestes a dar luz a um grande milagre. Quer dizer, o Senhor está falando aqui que estamos bem na porta do Senhor levantar
remanescentes, ou seja, do Senhor brotar dentro dos remanescentes para fazer esses grandes milagres, nós estamos na porta, amado, na porta. Eu acredito que logo, logo nós vamos ter aí uma coisa grande, grande acontecendo na Terra, tipo assim, um meteoro caindo, grandes terremotos, etc, 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 que a gente vai ver, né, essas dores de parto, realmente estamos muito perto. O Senhor continua? Este será o grande mover do Espírito Santo. Quando os grandes milagres estiverem acontecendo, vai ser o grande mover do Espírito de Deus. O meu plano está prestes a nascer. Isso parece como se fosse um mistério agora, mas isso trará grande alegria. Olha só, amados, grande alegria. Enquanto isso, você está experimentando contrações, dores de parto, inquietação e incerteza. O Senhor fala, eu estou dentro de tudo isso. Está escrito que grande será a tua alegria e você não lembrará mais das suas aflições. Glória a Deus. Glória a Deus, você vai ver sua alegria, não vai lembrar das dores que você passou toda a sua vida e para alguns. O Senhor continua, agora alegre-se, Arim, porque eu estou com você, as suas vestes são lindas para mim, estou muito satisfeito com a sua cobertura. Ou seja, quem ela é, né, amados? Quem ela é. Não é que o Senhor vê o lado de fora, vê ela em completo, o coração dela, as coisas que ela faz, as coisas que ela pensa. O Senhor está muito satisfeito com todos vocês, amados. Com todos vocês, ele fala que a noiva já está pronta, os remanescentes já estão prontos, estão perfeitos. O Senhor falou, vocês são perfeitos, porque o Senhor faz nós perfeitos. E aqui ela fala, embora eu não entenda tudo isso, sinto muito por viver com medo e me preocupar. Às vezes, aqui está, a arma do inimigo sempre foi essa, causar medo. O Senhor vai falar isso aqui? Ou ela continua, Senhor, por favor, perdoe-me por isso. E o Senhor fala, você está perdoada? É maravilha, o Senhor fala assim, né? Lembre-se de que o inimigo, o Senhor continua, usa o medo como arma contra a sua fé em mim e a crença no céu, aqui o que ele usa, amados. Medo, 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 ele usa em você para afastar você do céu e do Senhor. O Senhor continua, ele odeia as promessas que eu tenho feito a você, a cada um de vocês, a promessa que ele tem feito a vocês. O medo leva a incidentes e aumenta os problemas. Volte-se para mim para edificar a sua fé. O Senhor continua, eu sou o autor do livro da esperança e da verdade. Eu estou com você e você é muito amada por mim, diz o Senhor. O Senhor continua, eu estou com o seu ninho, que o site dela chama Ninho, o nosso site chama Os Mistérios de Deus, e eles também são muito amados por mim. Só o Senhor, né, amado? Só o Senhor. Uma pessoa entra aqui, vê um vídeo, e depois não vê mais, e passa um mês, vê de novo, mas o Senhor vê o coração, né? Uma sementezinha jogada no coração dele, né? Uma sementezinha jogada no coração dele, o Senhor sabe ao redor do mundo quem eles são, e o sonho aqui acaba. Grande consolo que o Senhor tem dado para nós, né, amados? Grande consolo. Estamos realmente chegando na parte mais escura da terra, porque a hora mais escura da terra é logo antes do raiar do sol. Estamos chegando nessa parte mais escura da terra, e por isso que você vai ver aí em outros lugares, muitos malignos estão sendo soltos, muita coisa está acontecendo. Nós estamos chegando cada vez mais no lugar mais escuro da terra, não para ficar com medo, mas para saber que os milagres do Senhor estão na porta, e nós vamos ouvir a voz do Senhor, do Espírito dele. Glória a Deus, né? Glória a Deus, é o que nós todos queremos, né, amados? Ouvir a voz do Senhor, né? E depois ter o privilégio de fazer as coisas, o privilégio e a honra de fazer as coisas que Ele pede para nós. Fique na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, agradecemos pela mensagem e pedimos a Tua santificação sobre essa mensagem, para a Tua glória e Tua glória somente em nome de Jesus. Até a próxima, amado. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.